Meus irmãos, boa noite. Hoje, dia 17 de maio de 2023, mais uma quarta-feira abençoada, ao qual nós nos dedicamos aos estudos da série evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, que são 10 obras psicografadas pelo médium Divaldo Franco. Estamos estudando ainda o primeiro livro, que é o Primícias do Reino, e hoje estamos no capítulo 14, A Mulher Hemorroíça. Esse estudo é promovido pelo Grupo Espírita Jefa, Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de podermos nos reunir para este fim. Gostaríamos de convidar o nosso irmão Alain para fazer a prece inicial para preparar para o nosso estudo. Senhor Jesus, Mestre amor e bondade, muito obrigado nessa quarta-feira, estamos aqui para estudarmos a obra de Amélia Rodrigues. Abençoe aqueles que estão e aqueles que não puderem estar. Assim seja, amém. Graças a Deus, meu irmão. Vamos começar agora. Hoje é A Mulher Hemorroíça, que segundo o Evangelho do Nicodemos, que é o Evangelho apócrifo, o nome dela é Verônica, mas existem psicografias que confirmam o nome dela, da própria Amélia, não nesse capítulo, mas em outro livro. Então, vamos estudar a Verônica. Vou compartilhar aqui a tela. E é importante lembrar que o texto começa já falando quando Jesus ele está lá fazendo a Via Crucis, lá começa já ela lá com ele, que depois que ela é curada, ela começa a segui-lo. Vamos lá. Capítulo 14 da Mulher Hemorroíça. O coração arrítmico constrangia-lhe o peito e o ar que aspirava, pesado, parecia carregado de fumo. A angústia incoercível dominava-lhe o espírito desde as vésperas. A noite fora difícil de ser vencida. Expectativa incomparável assaltara-a desde que soubera os lamentáveis acontecimentos no horto, quando Jesus foi preso pelos soldados depois do beijo de Judas. A traição de Judas sucederam-lhe a deserção dos amigos, a negação de Pedro e ele, a sós, foram instrumentos do escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que desde há muito ambicionavam pôr-lhes as mãos. Jesus, o governador do planeta, sofreu escárnio e humilhação. Se você olhar feio para mim, eu já vou brigar com você. É impressionante a nossa capacidade de ver a humildade nesse ser, de aprender. É impressionante. Vamos lá. As notícias em tom de cantilena, quer dizer, repetição, né? Cansativa, corriam zombeteiras por todos os lábios, até mesmo repetidas por bocas antes mortas, que podiam agora falar graças a ele. O dia começara com um sol em brasa, queimando tudo. O vento quente, aquela hora da tarde, crestava. Ele queimava, né? Estava bem quente. A sinistra caravana que eu empurrava na direção do Gólgota ainda não atravessara a porta de saída da cidade, aumentada cada vez mais por novos espectadores impenitentes que o saudaram poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém. Ela, a hemorroíça, acompanhando aquela cena da crucificação do Cristo, ele carregando a cruz, ela os ouve gritar: adiante, o chicote! Sente o dilacerar do próprio coração. A ladeira é de difícil acesso, os motejos se sucedem, enquanto o chicote vibrando rasga-lhe as carnes ensanguentadas. Ajudado pelo Cirineu, só para lembrar, Simão Cirineu foi convidado, foi constrangido, foi intimado pelos soldados a carregar a cruz do Cristo. Simão Cirineu.
a ajudar a carregar por um tempo, né? Ajudado pelo Cirineu, banhado de suor e sangue, ele avançava vagarosamente com dificuldade. Ela, a hemorroíça, né, que estamos falando, o amava, sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia porque dele recebera a vida. Olhou em volta lacrimejante. Ali estavam, entre outros, Maria, sua mãe, Madalena, com as mãos crispadas a chorar, desesperadamente, Joana de Cusa, aí, Joana de Anjos, aí, ó. Maria Cleófas, que é a mãe de João e Tiago, Salomé, não, Salomé é a mãe de João e Tiago, Cleófas é outra. Marta, irmã de Maria, que vem a ser irmão do Lázaro, João, né? João, o apóstolo que mais amou, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe estivessem outros, Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, estupefatos, vencidos. Os gritos e imprecações redobram. Abandonar a sua cidade de nascimento, está falando da hemorroíça, tá? Abandonar a sua cidade de nascimento pela primeira vez. Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Importante lembrar que ela ficou 12 anos com esse fluxo sanguíneo e ela era tida como uma pessoa endemoniada, como uma pessoa com impura, né? Hã? Impura, né? Pura, uma pessoa doente. Ela era vista pelos seus lá na cidade dela a pior pessoa, que é um tipo de doença que não tinha muito, né? Fluxo sanguíneo. Era uma hemorroida que era um fluxo sem fim. Recorrer a todos os métodos. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Olha aí, ó. Recorrer a todos os métodos curadouros, consultar os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas. Alienígenas, gente, é gente de outros lugares, tá? Não é ET, não, pelo amor de Deus. Inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixara-se exorcizar, usar os preceitos da lei, submeter-se a experiências que a maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo fora inútil. Seu mal, o mal está em itálico aqui, porque não é né? Era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. Na visão do povo da época. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar a próspera Cafarnaum na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer o médico não consultado. O médico já vai chegar, filho. Espera aí, só que é um médico muito bom. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Via-se constrangida a esconder-se, ocultando-se a marca de sua desdita. Quer dizer, a marca era aquele sangue, né? Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele. Seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que, de suas mãos, haviam recebido a saúde com doação máxima. E ele ali estava, a alguns passos, demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Bem, quem não lembra, a filha de Jairo foi mais ou menos comparado a Lázaro, que ela estava em situação também, como se fosse dormindo, mas aos olhos do povo ela estava morta. E o Jairo foi lá pedir por ela.
Então, Jesus foi curar a filha de Lázaro, no caminho estava ela lá, hemorroíça. Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, Jairo buscava o Rabi desde cedo, procurando-o em todo lugar, recorrer à casa de Simão, procurar na residência dos filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Jairo buscara o Rabi desde cedo, procurando em todo lugar. Tá. Desculpa. Fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Bem, essa viagem do outro lado do mar pode ser Gerasa, tá? Na minha ideia aqui. Lembra de Gerasa, que ele foi curar aquele jovem lá, a questão dos porcos? Era no outro lado, era do outro lado do mar. Não sei, pode ser. Estou aqui especulando. Também ela estava entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe. Tantos eram os ouvidos atentos. Conheciam-na, e as marcas de sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fizera pusilânime em excesso. Vencida pela anemia, descarnada até mesmo diante dos médicos, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Em turbilhão mental, aproximou-se, emocionada, a medo. Cria nele, sentia-o invadir-lhe o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa, nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia uma tão grande serenidade e grandeza. Eu queria falar sobre isso antes de chegar no final, porque ela sentiu ele de longe. Ela já estava sentindo. Imagina, se o Chico Xavier é 2 quadras, quando foi fazer o teste na NASA, que dirá Jesus, o campo vibratório do Cristo, né? Então ela sentiu a rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava, com visão turbada, no movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria, quer dizer, uma parte, né? Uma ponta dos vestidos. E, ó, ventura, o sangue estancara, as hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha, inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio, ouviu-o indagar. Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta? E dizes, quem me tocou? Ele olhou em derredor como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhe aos pés e bradou, fui eu, Senhor. E era desgraçada. Sabia que, em tocando tuas vestes, poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade, a tua fé te salvou. Isso que você postou hoje, não foi, Alain? Essa parte que você... Isso foi. Vai em paz e ser curada desse teu mal. As inefáveis emoções daquele instante ficaria ali imóvel, vencida pela ingratidão, em lágrimas de júbilo, adorando-o se o pudesse. Despertaram-na para a realidade os que lhe indicavam o acontecido. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos sítios de onde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir a narrativa, constatar. Com a saúde, viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova, recuperar a paz do corpo, mas perder a paz do espírito.
Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Ao contrário de muitos de nós, quando esses espíritos se curavam, eles seguiam Jesus. Muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós. Continua tendo a nossa vida, querendo ser curado, a gente fica querendo ser curado, sem depois segui-lo, né? É curioso. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes, que antes a detestavam, e foi ao seu encontro. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Lentamente enchia o espírito de paz como o sol de luz que inunda a terra quando chega o carro da madrugada. Seguindo-o por toda parte, não ignorava os que o detestavam no coração, temia por ele. As maldições despertaram-na. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizados. Quer dizer, a Amélia Rodrigues voltou o texto lá para a hora que ele está indo, está na via cruz sendo crucificado, indo para a crucificação. Aquela subida pela colina de Acra, ao quebrava-o sob o peso da cruz. Subitamente ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou uma toalha que trazia alvinitente e lisa e correu-lhe ao encontro. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder, os soldados, né? Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava-a, envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele tingido pelo sangue. Gritou, então, vede, vós que passais, atendei-me. O pranto lhe embarga a voz. O chicote, bradam os judeus. O chicote, laceremo-lo. Não tenhamos piedade. Ele, no entanto, olha demoradamente naquele átimo diminuto, os lábios entreabertos nada dizem. Porém, ela ouve no imo de sua voz como antes. Vai em paz, lembrar-me-ei de ti. A caravana atravessa a porta judiciária, desce a encosta e começa a subida da colina da Caveira. Ele tomba novamente. O clamor da angústia das mulheres se levanta e grita alto. Macerado e trêmulo, ele magnetiza a multidão com um olhar dorido e diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Dias virão em que clamareis, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Clamareis aos montes, caí sobre nós, cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazer isto, se fará o seco. Isso aqui eu sublinhei porque se ao justo fazem isso, que não farão ao injusto. Essa é a explicação espírita que eu tive nas pesquisas, tá? Então, o madeiro verde é o justo e o seco é o injusto. Chegando ao topo da colina, começaram a despi-lo. Logo depois estava morto. Aos pés da cruz, rememorando-lhe os feitos, recordou então as suas palavras. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele estava erguido. A humanidade segui-lo-ia depois. Desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhando os que o amavam. Graças a Deus. O tipo de cura da Verônica, da mulher hemorroíça,
é um tipo de cura bem diferente de todos. Por quê? Ela não pede para ele para ser curado, nem pedem por ela. Ela vai por ela mesma, tem certeza da cura, que se botar a mão na veste do Cristo, ela seria curada. E assim aconteceu. É uma cura que é das que foram publicadas, né? Essa é uma cura diferente. Ela estava há 12 anos passando por isso, diz o Evangelho, 12 anos nesse sofrimento, quer dizer, as pessoas que estavam com ela a odiavam, ela estava malsinada, amaldiçoada, tida como impura e uma vida muito dura. Então, ela foi com todas as forças, ela sentiu Jesus. Ela sentiu Jesus. Então, quando ela foi curada, ela voltou aos seus que a odiavam. Olha que curioso. E aí ela ficou lá com eles um pouco, só que ela ficou incomodada. Ela ficou assim, desconfortável. Ela queria estar com Cristo. Boa noite, Denise da Cruz Drummond. Boa noite, meus irmãos. Viu? Denise carrega a cruz. Não é mole, não. Essa é cristã mesmo. Não é você, não é Alessandra. Cruz. Denise, estamos aqui falando sobre a mulher hemorroísta, que estava há 12 anos com fluxo sanguíneo, e ela era tida como amaldiçoada e impura por conta disso. E aí, quando ela soube da vida do Cristo, ela tentou vários médicos e não conseguiu cura. Quando ela soube da vida do Cristo, ele passaria por ali, ela foi lá e sentiu, colocou a mão na ponta da roupa dele. E aí o Jesus fala, alguém me tocou. Aí os apóstolos, lógico, centenas de pessoas ao seu redor. Não, mas aí o texto da Amélia não fala isso, mas o Evangelho fala. São várias visões. Uma virtude saiu de mim, ele chega a falar isso. Isso está lá em Humberto Campos. Uma virtude saiu de mim. E aí ela se apresenta. E aí sempre ele fala, vai no peques mais, vai ser fiel, vai. Ele manda a pessoa, ele recomenda a pessoa ter uma vida nova. E ela, de fato, assumiu aquela vida nova. E ela virou uma seguidora. Né? Só que ela era aquela ex-amaldiçoada, ex-impura. Vê que quando ela chega lá é curioso que aos pés da cruz estavam aquelas mulheres, né? E Magdala lá, e João lá. E ela queria se juntar a elas. É bem curioso que a questão do sangue, que com o sangue ela foi curada pelo Cristo. Interrompeu o fluxo sanguíneo dela. E o sangue, Jesus faz o quê? Imprimiu no lenço que ela levou o rosto dele, com o sangue. Esse símbolo do sangue é bem interessante. A gente pode depois falar sobre isso. Mas logo para ela, que ele estava com sangue no rosto, sangue, né? Ele imprimiu impressora 3D já na época. Jesus fazer o quê, né? Ele imprimiu no lenço dela, na toalhinha dela lá, o sangue. Muito, muito interessante esse símbolo. Muito interessante. Isso me veio agora, tá? Isso me veio agora, esse insight do sangue eu não tinha percebido. Bem, sem mais delongas,
Alguém quer comentar alguma coisa, Alessandra? Alain. Robert, essa virtude que ele sentiu sair dele foi quando ela toca na veste dele, ele sente uma energia, né? Energia que ele sentiu sair dele, então, né? Ele fala que é uma virtude de saúde minha, é energia, não é isso? É o quê? É uma energia que saiu dele quando a mulher toca na veste dele. Ele sentiu sair uma energia, que é essa virtude que ele falou que saiu dele. Quer dizer, ele sentiu ele sentiu que dele saiu aquela energia, aquela luz, aquela virtude, né? Aquela... E a lição que fica para a gente, Rosângela, é que a gente pode tentar buscar sistematicamente tocar nessas vestes para a gente ser curado e do nosso fluxo de energia que a gente vem desperdiçando ao longo dos séculos, dos milênios. E quem falou isso não foi eu, não, tá? Foi o palestrante José Carlos De Luca, que é um palestrante maravilhoso de São Paulo, e ele fala sobre ele, faz essa comparação, que quando a gente tenta, a gente vai fazer de tudo, acreditando de fato que vai se curar. Então, o nosso fluxo de energia que está sendo desperdiçado. E aí Jesus consegue interromper para a gente preservar esse fluxo para a gente e usar a nosso favor, usar essa energia em nome do Cristo. Bem interessante. Sim, bem interessante mesmo. Alessandra. Olha, é tão bonito isso tudo, né? Todas as passagens de Jesus sempre deixam em nós lições muito profundas, né? Associar a mulher a Verônica é muito interessante também, porque essa ligação não é muito feita, né? A gente percebe. E a gente vê como que o evangelho, ele é todo mesmo costuradinho, né? Ele é todo costuradinho. Então, a gente vê que uma lição está envolvendo a outra, e sempre o mesmo proceder de Jesus, né? Com relação a todos que aproximam dele. Ele, em nenhum momento, ele menospreza ninguém, seja qual for a vibração que aproxima dele, né? Querendo tocá-lo, tê-lo junto, querendo assim que ele possa curar efetivamente, mas também pela aproximação, porque, como você mesmo disse, o magnetismo do Cristo, a áurea dele, né? A gente imagina, deve ser uma coisa muito bonita, emocionante, um envolvimento muito grande. Se nós tivermos a benignidade, né, de nos acharmos que somos e como somos espíritos antigos, né, que estivemos nessa época, a gente pode imaginar, se nós tivéssemos essa oportunidade, né, de estar na presença do Cristo, sentir essa magnitude, essa sublimidade dele, que deve emocionar muito. Eu espero que a gente não tenha feito parte daquele time que queria crucificá-lo, que eu acho que é o mais comum, né? Eu não estou te ouvindo. Assim que dirá naquela época. Pois é, eu acho até que a gente estava talvez gritando lá contra o Cristo, tadinho. Mas isso tudo é amadurecimento espiritual nosso, né? E então a fé dela, de pelo menos aproximar, de pelo menos tocá-lo. E Jesus, como sempre, nada passa desapercebido, nem é também, vamos dizer assim, ele não percebeu. Não existe isso para Jesus, né? Ele percebeu tudo, ele sabia tudo. E sabia também do quanto ele queria deixá-la bem, né? Então, é saudável. E o coração dele era isso, era aplacar dores, né? Físicas e espirituais. E com isso, ele acariciava a alma das pessoas e as trazia para ele. Então, olha o merecimento dela, né? Ela não foi para a perdição em nenhum momento, ela procurou a família porque
quando a gente lê o texto, todos nós queremos o aconchego familiar, né? Como ela era menosprezada, tida como impura, menosprezada mesmo, rejeitada, excluída, eu acho que esse sentimento perturbava. Então, ela buscava o quê? A aquiescência da família agora. Ela queria se mostrar o quê? Eu não sou impura, eu sou uma pessoa como vocês. E eu mereci ter a saúde através do Cristo. Então, ela foi buscando o quê? O amor. Mas ela ainda é questionada, né? E é inquirida, e ela não sente o amor que ela gostaria de sentir, continua sendo ainda um pouco rejeitada. Então, ela procura o quê? Ela se volta para a luz, para o Cristo, e o segue, mesmo que à distância. E o mais bonito também que eu achei, que mesmo nessa caminhada para o Gólgota, Jesus, a gente sabe que o que nós temos do Cristo, assim, materializado, ele não deixou nada. Ele não deixou nada, mesmo porque talvez ele soubesse que do jeito que nós procedemos, poderia haver até uma mercantilização, né? Olha aí, um pedacinho da cruz, olha isso, não sei o quê, essas coisas, né? Que é muito triste. Discutido até hoje se foi realmente, né? O tal do manto lá. Então, pois é. Mas a gente vê que quando Verônica e todas essas personagens lindas que ele menciona, que a Amélia menciona aqui no texto, é, todas muito emocionadas e sabedoras, todos sabedores que ele não merecia aquilo nada, né? Então, eu acho assim bonito que nessa posição de que Verônica se aproxima com a toalha de linho, a enxugar-lhe a dor, o suor de sangue, e mesmo assim, atenuar aquela dor, aquele sofrimento com esse carinho, fica marcado a fisionomia, as feições do Cristo. E para nós, vamos dizer, é um momento tão triste, tão doloroso, que nos remete também a uma assim, análise de nos vermos refletidos naquela maldade, como quem diz, o que nós fomos capazes de fazer, né? O que fomos capazes de fazer com Cristo. E nós não percebemos, não registramos a sua grandiosidade, a sua missão, para depois, vários séculos depois, nós nos curvarmos à sua sublimidade. E ele mesmo diz no texto aqui, mesmo nesse momento de tanta dor, ele reúne forças para dizer, não choreis por mim, choreis por vós mesmos. Então, quer dizer, a falha é nossa, o erro é nosso, o equívoco é nosso, e por isso também a humanidade sofre tanto, né? A gente sofre tanto pelos equívocos cometidos, por não entendê-lo como deveríamos, né? Era para rendermos graças e crescermos na sua direção, mas passam-se os séculos, né? E nós vamos despertando aos poucos, né? Eu achei, assim, avaliei isso no texto, gostaria das opiniões também, para ver se a gente está analisando devidamente, né? Obrigada. Bem, dar boa noite para o nosso irmão Lindomar e dizer para ele que seja bem-vindo, né, irmão? Seja bem-vindo aí ao nosso estudo. Estamos estudando a hemorroíça. Dá uma boa noite também a Daniela, que está entrando aí. Ainda está, o áudio dela está conectando. E é curioso, é curioso. Daniela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Júbert. Eu esqueci de dar o boa noite, mas eu dei o boa noite lá no chat. Tá? Daniela, boa noite. Denise quer falar. Vamos lá, Denise. Eu estava lendo esse capítulo, né, essa passagem bíblica é muito bonita, até porque eu vejo dessa forma, igual a Rosângela perguntou aí, né, da energia dele. Eu vejo ao contrário.
Eu vejo que nós somos tão únicos que nós somos reconhecidos pelo Cristo. Quando ela toca nele, ele sente a fé inabalável dela. Ele sente a energia dela, é como se ela tornasse um só, a carne. Né? Essa ligação, esse fluido, né? De vida, dessa fé inabalável que a gente fala tanto, que nós temos que ter. Porque falar que eu creio, eu tenho fé, será que nós temos mesmo? Será que nós estamos trabalhando essa fé da forma inabalável, de ter fé mesmo, ao ponto de achar que se alguém desencarnar, eu continuar tendo essa fé que essa pessoa está em outro local, que essa pessoa está bem, eu fazer as minhas preces. Eu acho que esse toque nas vestes, né, do nosso Senhor Jesus Cristo significa isso. Quando ele sente, ele reconhece essa fé inabalável no meio da multidão, onde todos tocavam nele. Ela foi tão especial que ele reconheceu que não saiu de qualquer um. Ele identifica ela, mesmo quando ela se joga aos pés dele, ele já identificou o tipo de fé. E eu acho que é isso que o nosso Jesus nos chama a atenção, né? E nós somos únicos, a fé ela tem que ser inabalável, ela não pode ser questionada, como a gente às vezes eu, pelo meu ponto de vista, essa fé inabalável vai existir dentro de nós quando nós aceitarmos a morte como uma coisa normal. Nós não estamos preparados para isso. Por mais que nós tentamos, né? Mas a morte não nos choca, né? Ainda nos traz o sentido da perda. Então, essa fé inabalável, tá? E é muito bonito. Olha como é especial Jesus te conhecer pelo teu toque, pelo teu amor a Ele. Essa vibração, né? Nós podemos entrar em contato com esse Jesus e como hoje nós podemos entrar em contato com esse Jesus através da prece. Olha como a nossa prece é preciosa. Nós podemos tocá-lo através da prece. Espero ter conseguido aí. E, Denise, tanto é verdade que está falando que Jesus fala para ela, tua fé te curou. Né? Você tem razão que ele fala que tua fé te curou. E ele estava indo curar, estava a caminho da filha do Jairo, que já estava desenganada, o povo já a tinha como morta. Era uma mocinha que estava lá. E Jairo procurou Jesus em tudo quanto é lugar e estava trazendo Jesus para curar a filha dele. No caminho, a morreu isso. E, curiosamente, o povo é tão descrente, é tão sem fé, que havia um comentário lá, segundo a Amélia, já estava assim, com ironia com Jesus, porque ele não curou a filha de Jairo. Né? Havia um comentário assim, ele não curou a filha de Jairo. E aí ela acordou, como se ela estivesse dormindo. E todo mundo ficou sabendo. Então, é curioso, porque a cura da filha do Jairo foi interceder por ela. A cura do nosso irmão lá, do jovem, também, que estava lá semana que a gente estudou na outra semana, de Gerasa, aquele episódio dos porcos, foram pedir por ele. Então, existem vários tipos de cura. Quando a gente não tem condição de atinar, de ter essa autonomia, alguém pede por nós. E a gente pede pelos nossos filhos, nossos irmãos, marido, esposa, tal, pai, mãe, primo, tio, amigo, a gente pede. Então, as nossas preces, elas não são perdidas, não são em vão. Mas no caso dela, ela nem pediu para ser curada, ela foi direto na fonte. E ao chegar perto dele, diz a Amélia que ela sentiu o campo vibratório dele. Ela percebeu o Cristo já, ele chegando, ela já tinha percebido ele. Então, ela ainda tinha mediunidade, ainda, provavelmente, é o que eu me arrisco a dizer. Então, cadê nós, com o conhecimento que a gente tem com o cabedal,
cheio de livro ali, olha lá, cheio de livro lá, olha lá, olha lá. Será que eu fiz aquilo? O que adianta? Cadê o cabedal? Cadê o... Só tem conhecimento intelectual, do intelecto. Mas e como Kardec fala, o sentir o Cristo, sentir o Cristo, não adianta ler um monte de livro e, né, quer ver, adianta de alguma forma, é um caminho, né? A gente está no caminho, mas ela realmente sentiu, Cristo foi lá e ela tentou antes, e curioso também, que ela tentou vários médicos antes. Então mostra uma coisa assim, esses 12 anos que ela passou, gente, 12 anos é muito tempo. 12 anos é muito tempo. Sangrando, hemorroida naquela época, o sistema de higiene que tinha naquela época, nas condições que ela tinha. E ela foi fortalecendo a fé. E ela viu nele, conta o texto, ela percebeu nele o Messias. Vejam, nem os grandes mestres de Israel, a não ser Gamaliel e Nicodemos, que a gente sabe, mas lá os religiosos, pelo contrário, achavam que ele tinha pacto com o mal, nem ela percebeu que ele era. Veja você, que coisa curiosa. Além dela ter certeza que ele ia curar só tocando na roupa dele, ela já tinha essa certeza, ela sabia que ele era o Messias, coisa que até hoje tem gente que não aceita. Ou quem diz que aceita, que somos nós, capitulamos. Ah, eu aceito Jesus, tá, mas e aí? Você vive Jesus o dia inteiro? Ah, aí já é outro problema. É o problema que a gente está vivendo hoje, é a nossa situação hoje, né? As portas do mundo de regeneração, com o conhecimento espírita que a gente tem, estudando do jeito que a gente está persistindo no estudo, na doutrina, tentando trazer a doutrina para dentro de casa, para dentro da nossa casa, né? Serei salvo tu e tua casa, né? Tu e tua casa serão salvos. A casa pode ser a casa material, a casa espiritual, enfim, o corpo. E aí a gente está ainda vacilando, de alguma maneira. Então, quando eu digo isso, eu nem quero desestimular e nem quero dizer que a gente está fazendo pouco, mas a gente precisa ocupar o nosso tempo em pensamentos que nos conduzam ao Cristo. Não esperar um momento de desespero válido, que foi o da Verônica, um momento assim, é agora ou nunca, tem que ir lá agora. Mas João, sempre eu falo de João, porque a Amélia vai falar dele mais na frente. Ele era o espírito ali que não passou por nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de sofrimento. Chegou a ser preso lá. Paulo mandou prender João, Pedro, Estevão, Tiago, mas depois ele foi solto. É o máximo que aconteceu com ele, o máximo. Mas ele não passou por questões que os outros passaram, porque ele amava. Então, quem ama, o amor cobre a multidão de pecados, o amor é caridade, fala da caridade de nossa salvação. Quem ama já entendeu o processo, né? Francisco de Assis e outros tantos, entendeu o processo. Então, não há motivo para passar esse tipo de experiência, porque ele já entendeu o processo. Dali, então, é só ele... Então, assim, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Jesus quer que a gente seja perfeito agora, ser puro hoje. Provavelmente, ele deseja que, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades,
que a gente já fez a conversão. O que é a conversão? É eu mudar de rota. Eu estou convergindo para um outro lugar. Eu já entendi. Todos nós aqui somos convertidos. Convertidos. Mas o processo de espiritualização ou santificação, ou qualquer tipo de nome que a gente queira dar de purificação, é um processo diário. O batismo é um processo diário. A gente vai se batizando todo dia um pouquinho. As portas de Damasco é um processo diário. Cada um tem a sua. Todo dia tem um processo que a gente pode passar. São provas e expiações. É o mundo que a gente vive. Que a gente precisa passar por isso. A não ser que tenha algum missionário aqui, então me desculpe, mas, no geral, nós aqui todos somos provas e expiações. Alessandra, pode falar. Não, é só uma observação que eu achei lindo também no texto, quando a Verônica, enxuga o rosto de Jesus com o linho, ele diz a ela, né, vai em paz, lembrar-me-ei de ti. E mostrando, assim, o amor quando a gente tem pelo Cristo, em momentos, assim, tão... porque demonstrar que é do time de Jesus já era uma acusação, né? Já era uma posição difícil na sociedade. Então, os que estavam ali junto dele não tiveram medo de dizer que eram do Cristo e seguiam e o amavam. E aí Jesus também diz que e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quer dizer, ele vai, todos que estavam com Jesus permanecerão com ele. Então, achei muito bonita essa colocação também do Cristo, né? Muito bem lembrado, porque Jesus sente nosso coração, por isso que ele sofre. Por isso que lá em Eurípides de Barçanufo fala que ele sofre. Amélia fala que ele sofre. No dia que ele cura o paralítico que desce naquela maca na casa de Pedro, ele sofre. Então, provavelmente, mas é um sofrimento absolutamente diferente do nosso sofrimento. Segundo lá Emmanuel, no Consolador, a dor do Cristo é uma dor moral, não é uma dor que a gente sente. Porque ele fala assim, meu Deus, me foi dado o encargo de criar um planeta, de arquitetar um planeta. Hoje a gente sabe como é que foi, graças a Emmanuel e alguns livros também, livros das obras subsidiárias. E aí Jesus cria um planeta e para chegar ao nível que está hoje, da atmosfera respirável, com os animais aí, não tem nenhuma fera gigante andando por aí, imagina. Não tem nada disso. E segundo algumas obras que eu já estudei, o próprio Kardec fala isso na Gênesis, acho, os espíritos falam para ele, a questão que o mundo vai acabar, como o mundo acabaria. Então, há uma inteligência trabalhando para proteger a Terra de nós mesmos. Depender de nós, a gente se autodestrói. Impressionante. Deixar, a gente joga bomba, né? Não cuida do meio ambiente. Se deixar, a gente vai, né? E aí, ele sente a gente, ele percebe a gente. Então, quando a gente está no processo de regeneração, ele sente aquela alegria daquele pai do filho pródigo. Corre para abraçar ele. Ele sente. E quando a gente está no processo de degeneração, ele sofre. E o Evangelho nos ensina que o Pai ama o Cristo, igual a ama o maior, vamos dizer assim, genocida que já teve na face da Terra. Mesmo amor.
Então, Jesus está lidando com sem número, uma quantidade infinita de tipos de espírito. E o bonito disso é que a gente, imperfeito e onde estamos, já podemos ajudá-lo no processo de regeneração da Terra. Então, é aquela coisa do mais evoluído, pega a mão do menos evoluído, que pega a outra, né, que vai fazendo aquela corrente do bem. A gente é ajudado pela quantidade de espíritos superiores que existem acima de nós, mas sabemos que, apesar de imperfeitos, existem espíritos mais necessitados do que nós. Então, a gente pode ajudar eles, pelo menos não se comprometendo, pelo menos não dando exemplos indignos. Isso já é uma grande coisa. Só em não dar trabalho já tá no lucro. O problema é quando a gente encarna e tem uma programação de provas e expiações, a gente se compromete ainda mais. É aquela brincadeira que a gente fala do cheque especial, né? Você vem para cá, aí te dão um valor, você gasta tudo, ainda gasta mais. O banco fica assim, olha, tem que te cobrar, não tem como. Então, é muito difícil para a espiritualidade superior ter que lidar com espíritos que são rebeldes, que somos nós. A gente não quer tomar remédio, não quer fazer a prece, não quer fazer o culto no lar, por exemplo, essa semana eu estava falando com umas pessoas e a gente falou assim, a gente às vezes vê discursos por aí, assim, se a pessoa é tóxica, e você acha que a pessoa é tóxica, você tem que se afastar dela. Então, eu sou superior a ela, ela é tóxica, ela me incomoda, porque eu sou superior, dentro dessa ideia, e eu me afastando dela, eu vou estar bem, porque ela está me atrapalhando na minha evolução. Muito bem. Jesus não pode dar esse luxo. Não pode. Porque ele tem que atender bilhões de almas. Como é que ele vai falar assim? Eu não vou falar com o Jovem hoje, porque o Jovem é tóxico. Claro que eu estou tóxico. Para quem é puro, eu estou muito tóxico, muito. Mas para quem é puro, ele vem a meu socorro. Essa é a diferença. Então, a gente tem que maneirar na questão de se achar trigo e pensar que todo mundo é joio. Isso é uma coisa que a gente tem que maneirar. Porque, assim, todo mundo é ruim. Só a gente que é flor do campo. Só a gente. Então, a gente tem que ter fazer uma sincera autocrítica e falar assim, o que eu posso fazer para o cara que foi preso ontem porque ele fez tal coisa? Desejar que ele sofra na cadeia, que ele seja lá torturado, porque ele fez uma coisa muito ruim, desses crimes hediondos, ou orar por ele? Porque quando eu estou emitindo uma vibração de ódio, ou alguma coisa do gênero, eu estou me afinizando com quem? E esse cara lá, que ora é um criminoso, um crime hediondos, ora ele um dia ele vai ser espírito puro. Olha o tamanho do problema. E ele é filho de Deus, igual a mim, meu irmão. E Jesus ama ele. Aí eu vou odiar ele? Só para a gente exercitar essas tensões, que às vezes a gente fica com ódio da pessoa e a gente não vai ajudar em nada emitindo ódio. Agora, quando o cara, lá, o tal criminoso, nesse exemplo, isso pode ser com família, com qualquer coisa. Quando a pessoa é, assim, a pior pessoa do planeta, meu Deus, que pessoa ruim, eu sou ótimo. Já que eu sou ótimo, eu vou orar por ele. Eu não sou tão bom? Então vai lá e ora por ele. Vamos orar por ele, porque se eu puder emitir para ele uma vibração boa, os mentores que estão ali trabalhando a encarnação dele podem pegar esse material
Isso André Luiz explica perfeitamente. Esse material que eu estou emitindo para ele ia ajudar na cura dele. Porque Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, Pedro falou, vamos orar por ele, porque é orar por eles que vos perseguem e caluniam. Então, eu já falei aqui que a conversão de Paulo, do então Saulo, pode passar por isso também, pela oração dos perseguidos. Então, esse irmão que ora é um criminoso e a sociedade o odeia, ele precisa pagar, sim, tudo bem. Não estamos aqui dizendo que ele não tem que pagar a justiça humana, Código Penal, não é isso. Mas se eu orar, mas eu estou aqui longe, nem o conheço, nem tenho relação com ele. Então, se eu criar um processo de emitir, meu Deus, que bom que ele foi preso, só assim ele para de se comprometer. Porque se ele não fosse preso, ele continuaria. Então, a prisão é também para ele parar de se comprometer. Às vezes até o desencarne é para ele parar de se comprometer. Então, esse, eu acho, que é a interrupção do fluxo nosso de energia. Essa energia que a gente está desperdiçando, nós somos as Verônicas, vibratoriamente falando, que a gente emite muito fluido errado, muito fluido equivocado. Está emitindo fluido. Fulano, não gosto de fulano. Minha mãe fez aquilo com mim lá em 1974, meu irmão fez isso em 89. Eu sei as datas todas, é impressionante. Eu sou um arquivo vivo dos outros. Do que eu fiz para os outros, eu não sei, eu esqueci. Agora, do que os outros deram para mim, eu sei cada data, eu lembro de cada detalhe. Então, é esse processo que a gente deve dissolver com o Evangelho. Alguém quer falar mais? E deixar, falar até amanhã. Deixa eu só dar uma contribuição rápida. Estão me ouvindo? Alto e claro. A oração que eu fiz hoje do livro Receitas para a Alma caiu sobre isso, sobre esse assunto, dragem de otimismo. Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso está numa nota de Marcos, capítulo 2, 25. Só o primeiro trecho que Hermas Dufour comenta. Lembra-se sempre da condição espiritual de enfermo da alma e disciplina-se usando as medicações indispensáveis. Então, vamos lá, rapidamente. O tempo é curto. A missão de Jesus só deu certo porque quem veio à Terra, Jesus, puro, amor, humilde, de uma bagagem que nós não temos condições de analisar. Nós somos, eu, Lindomar, uma alma muito imperfeita, que oro todos os dias, procuro trabalhar em mim para poder entender o Cristo e para poder entregar ao meu irmão, ao meu próximo, um pouco do Cristo. Mas esse processo de cura, ele só foi possível devido à misericórdia e devido também ao movimento que todos que chegaram a ele pedindo a cura fizeram o seu movimento de energia fluídica. Humildade, primeiro, e querer. É o que eu falo, a gente tem que querer. Quantas coisas nós já conseguimos na vida com o querer? Aí imprimimos a energia, a fé, o trabalho, o movimento. Então, o que eu vejo, a cura é essa que nós estamos estudando. Vai e não peques mais, porque se ele curava 100 num dia, ou mais. 2 só se curavam. Na reunião da noite, Jesus fazia, nós já sabemos, Jesus no Lar, o livro, de Néio Lúcio. Os discípulos conversavam com ele, mestre, o senhor curou muita gente, eu torno a falar. Ele, não, 2 só. Porque 2 não voltarão para o vício, não voltarão para as mesmas coisas. Foi o que você falou, Jubert e Alessandra. Há uma renovação fluídica, há uma renovação espiritual, aonde o espírito ele começa a vibrar em outras vibrações de regeneração, de entendimento. Porque a cura que Jesus promove não é só corpo, é em espírito. É uma renovação intelectual e moral, principalmente moral, né?
O Chico falava, se errou, retoma o caminho e faça diferente. Vai lá, a gente vai fazer diferente. Então, essa cura é diária. É o que você falou. Nas minhas orações, eu termino rezando para quem ainda faz o mal. Poucos de nós oramos para os nossos irmãos que fazem o mal. Então, é para esses que nós temos que orar mais. Porque aquele que faz o bem, ele precisa, mas é o mal. Nós temos, enquanto não mudar o mal na Terra, não vai mudar nada. São os cárceres, são os hospitais, nos becos das vielas, as favelas. São as pessoas ainda com o coração empedrado, onde o amor ainda não entrou. É esse trabalho que nós temos que fazer. Se nós já entendemos um pouco do Cristo, é esse trabalho. É de paciência. E as pessoas duras vão cruzar o nosso caminho. Porque eu pedi o Cristo paciência, resignação, amor, felicidade. Eu pedi caridade, eu pedi tudo. Aí me vê uma pessoa complicada, essa aí eu não quero, não. Eu boto para fora. Não, peraí. Não é assim, a vida não é assim. Não é? E é aí que a gente vai imprimindo o Cristo. Também eu gosto de falar. Vou deixar o outro falar aí. Pessoa que a gente acha que não é boa, eu quero me dar o luxo de odiar. Não quero, essa eu não quero. E semana que vem, a gente vai falar de um sujeito muito odiado, que é o Zaqueu. Zaqueu. E Jesus, por ir para a casa dele, foi muito mal falado também, porque como pode ir na casa de um chefe dos publicanos? Semana que vem. Então, vamos juntos. A gente quer se dar o luxo de escolher quem amar. Jesus não tem essa possibilidade para Jesus, ela não existe. Não existe. Ela é a prece de Cáritas. A Denise está falando aqui. Nos eleva desta forma, exatamente. A prece de Cáritas é muito bonita, Denise. Exatamente. Muito boa, muito boa. Quem já leu sabe que é muito boa. Então, a gente fica nessa repetição do passado, querendo se renovar, mas a gente está no processo. Então, a gente aqui não quer nem desestimular, né? E nem dizer que, nossa, como nós somos cristãos, como nós somos evoluídos. Também não. Então, é pé no chão, é realidade. É botar a bola no chão e falar assim, espera aí, para onde é que eu vou agora? O que está acontecendo? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas tendências? O que eu devo ter feito por essas tendências tão equivocadas? Porque existem vícios que a gente repete. E são ecos lá do passado. Então, às vezes, uma pessoa ou outra gosta de beber, sabendo todos os males de que a bebida causa, e aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, cada um é responsável por si, mas, em outras encarnações, a pessoa já pode ter morrido de tanto ter usado outras drogas. Então, às vezes a pessoa é violenta ao falar, é dura ao falar, mas nas outras encarnações ela matava facilmente, agredia as pessoas. Então, a gente ainda está tendo ecos e passando pelo processo de evangelização, mas está tendo ecos do que a gente viveu antes. Então, a gente tem que ter cuidado, e aí a oração e vigilância, sempre, disciplina, e todas as receitas que a gente entende, e buscar frequentar a casa espírita, tomar passe, água, culto no lar, e estudar de manhã, orar de manhã, orar à noite. Tem gente que se dá o luxo, né, de não estudar. Você acha que Deus está chateado? Não, tudo bem. Mas o estudo, a gente sabe que o estudo está nos libertando.
espíritas instruí-los, no novo mandamento. Então, não é que quem não está estudando aqui com a gente é pior do que a gente. Não, ele está fazendo uma outra atividade, mesmo que seja uma coisa recreativa, está tudo bem. Entretenimento está tudo bem. O fato é que eu tenho absoluta certeza de quem está aqui estudando ou está em outro lugar estudando, está fazendo com que isso, aos poucos, vá nos convencendo de ser bons, que a gente precisa ser convencido ainda. Porque nós não seremos forçados a nada. Boa Nova, Jesus, estava lá os espíritos trevosos, lá, os obsessores. Jesus fazia aquele trabalho de limpar o encarnado, né? Retirar esses espíritos. E aí um apóstolo falou para ele, se não me engano, Tiago, por que o Senhor não junta todos os espíritos e converte todos eles? Uma boa ideia, né? Aí Jesus para ele, você quer que eu faça o que o Pai não faz? Você quer me tentar também, meu amigo? Você quer me tentar? Porque ele é livre-arbítrio. Às vezes a gente esquece. Ah, a minha irmã, meu irmão, meu pai, minha tia, meu filho, minha namorada, meu namorado, tinha que estar na doutrina espírita, tinha que ser cristão, tinha que ser... E a gente é agora, mas e antes? E mesmo sendo, será que a gente otimiza tudo que a gente aprende? Isso também tem isso. A gente é cristão, a gente aceitou a doutrina espírita, e estamos estudando o trabalho, mas será que a gente, na sua plenitude, a gente sente a doutrina espírita, ou a Boa Nova, Jesus nos nossos corações 24 horas? Será que a gente sente? Também tem isso. Então, não é por dizer que somos cristãos que seremos salvos, disse Jesus, né? Senhor, Senhor. Não é dizer Senhor, Senhor. Então, é isso. Então, além da gente ter um olhar crítico para quem não está aqui na nossa bolha, estudando, às vezes, não estou falando todos. Ah, porque se estivesse conosco estaria melhor. A gente não sabe o trabalho que a gente já deu para chegar até aqui e a gente não tem ideia de como que a gente poderia estar em um nível de purificação, de elevação, e a gente usar tudo que a gente conhece a nosso favor. Também tem isso. Aí eu não quero... hoje eu não quero ir para o grupo espírita. Tudo bem, mas se você fosse, você aprenderia e avançaria um pouquinho mais. Mas Jesus, o tempo é de cada um. Então, o bom desse negócio é que não é forçado. É homem de boa vontade. Jesus não quer ninguém, senão Deus já teria feito todo mundo perfeito. Ó, todo mundo está perfeito, não tem que conquistar nada. Acabou? Não é assim. Por isso a nossa irmã Lucia agora vai fazer aquela prece. Antes, eu só queria falar uma coisa, Jovem, rapidinho. Fala que Lendo esse texto, aí a gente percebe o seguinte, que além dessa fé da Verônica, a Verônica teve um grande sentimento de gratidão. Ela foi grata. Ela foi até o Cristo por gratidão. Joana de Ângeles fala bem sobre gratidão. Um sentimento que, às vezes, a gente tem dificuldade para desenvolver. E, por fé, por gratidão, ela limpou o rosto do Cristo, ela passou por cima de todo mundo, ninguém conseguiu retirá-la, porque a Verônica estava grata. É um sentimento, e eu acho assim, a gratidão, ela vai bem devagarzinho, a gente precisa aprender, começa a ser grato, até que, de repente, essa gratidão consegue envolver a gente. E quando a gente lê, a gente percebe. Verônica foi grata. É isso, gente. Era só isso que eu queria acrescentar.
E a prece. Já vou fazer. E vou Por isso você falar. Não, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, esse sentimento de gratidão da Verônica que nós precisamos nesse momento dedicar a Ti. Gratos por todos os seus ensinamentos. Gratos, Senhor Jesus, porque Tu estiveste conosco, passaste por tantas vicissitudes, nos deixaste, Senhor, nos falaste desse Pai de misericórdia, nos ensinaste com tanto carinho quanto nós somos irmãos. E nós te somos gratos, e que nós possamos desenvolver esse sentimento cada vez mais em nós. Porque somos, quando estamos gratos, parece que nós caminhamos mais um pouco. Agradecemos por esse estudo dessa noite, que gera em nós muita fraternidade, fomos ficando cada vez mais amigos, cada vez mais família, cada vez mais juntos. Agradecer, Senhor, envolver aqueles nossos irmãos que nesse momento passam por problemas, mas também por irmãos nossos, mestres, que não compreenderam ainda a importância do amor ao próximo. A sua estrada é uma estrada com muitas dificuldades, mas é por eles que nós oramos nesse momento, com o nosso coração cheio de harmonia e de fé. E assim, Senhor, em cada momento de ser, nós te sentimos tão próximos de nós. E te sentimos como nosso irmão maior, aquele que temos certeza que nos sabe. Por toda a tua paz, por toda a tua proteção, fica conosco. Graças a Deus. Gratidão, Luci. Semana que vem tem Zaqueu. Entra na minha casa. Vamos lá, semana que vem tem Zaqueu. Com certeza. Entra na minha Tchau. vida. Uma Beijo boa pra noite, todos, gente. paz e bem. Boa noite. Daniela, meu amor. Meus irmãos, fiquem com Deus. Beijo para todos. Te amo. Tchau. Amo a todos.